criança melancólica? A gente vai ver que a criança melancólica é uma criança em que a gente precisa tomar mais cuidado ainda com essa situação, né? Ou seja, de ser um temperamento frio, ou seja, um temperamento que não expande, que não dá muita confusão. Então, as crianças melancólicas são crianças boazinhas, são crianças dóceis, são crianças estruturadas, que gostam de uma rotina, né? Então, diferente das fleumáticas, se você deixa ela absorve o hábito, a rotina com muita facilidade. Então, rapidamente ela entra no ritmo, sem precisar muito da sua ajuda. Então, são crianças em geral que não dão muitos problemas na infância. Então, qual é a característica? Fria e seca. Então, ela contrai e a secura faz com que ela contraia e mantenha. Ela cristaliza. As coisas que acontecem com ela impressionam ela, né? Como no temperamento frio, fazendo com que ela contraia, vá para baixo e ela traga para o seu mundo interior, mas ao mesmo tempo ela é marcada com muita facilidade. E essa marca no melancólico, ela é uma marca em que aquela sensação afetiva que a marcou, ela permanece por muito tempo. Então, são pessoas que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, são capazes de evocar essa sensação, essa afetividade que a marcou como se estivessem acontecendo exatamente agora. Então, elas são capazes de sentir como se tudo estivesse acontecendo agora, tá? Então, e como são crianças muito tranquilas, muito fáceis de lidar, a gente não vê o problema aparecer. A gente não vê aonde aquilo está decantando e de que maneira aquilo está decantando. Se está decantando de uma maneira correta ou se está decantando de uma maneira errática, tá? Então, essas crianças são as crianças que a gente mais precisa estar atenta, embora pareçam crianças muito fáceis, tá? Então, em geral, elas atendem às ordens dos pais, obedecem com facilidade, porque elas não são crianças expansivas. Elas recebem a ordem, recebem as regras e não tendem a expandir. Então, elas recebem as impressões do mundo e recolhem as impressões do mundo sem discutir muito, sabe? Fica tudo ali para elas, concentrando tudo dentro do seu coração, tá bom? Então, ela não precisa liderar, ela não precisa falar como os temperamentos expansivos, né? Ou seja, ele fala só quando ele é solicitado, quando alguém quer saber da sua opinião. Se ninguém quer saber da sua opinião, ele também não precisa falar. Ele não tem essa pressão para falar como os temperamentos expansivos, tá bom? Ele observa mais, não precisa chamar atenção. Se ele tiver que ir para uma festa, por exemplo, para ele tanto pode ir quanto não pode não ir, ele não faz tanta questão de que vá. Ele, em geral, é uma criança que os professores gostam muito, porque são crianças muito dóceis, né? Então, cumprimentam os adultos porque precisa cumprimentar. Tendem a interagir mais com as brincadeiras do que com as crianças, tá? Porque elas não se envolvem muito, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, não significa que são crianças tristes. Ele só não tem essa pressão por expandir, tá bom? Em geral, quando essas crianças são repreendidas, são corrigidas, elas não reagem imediatamente, como as crianças coléricas e sanguíneas, não contesta e tende a ficar quieta. Então, sabe aquelas orientações de, por exemplo, como é que chama? Correção com vara, por exemplo, correções físicas com frequência, sem ter uma relação de gravidade com o que a criança fez, né? Se isso é feito de uma maneira muito a subjugar a criança, né? A fazer com que ela abaixe o shortinho dela para que ela apanhe dos pais sem falar nada, que fique quieta. Em geral, isso para o melancólico pode ser muito perigoso, né? Pode ser muito perigoso porque a gente não sabe como aquilo está entrando dentro do coraçãozinho dele, né? Como aquilo está decantando. Ele pode sentir
essa impressão, a gente não sabe como ele está sentindo essa impressão. Pode ser que ele sinta essa impressão como um amor e cuidado dos pais. Pode ser que não. Pode ser que ele sinta essa impressão como uma injustiça, como uma falta de carinho, como uma falta de cuidado, como algo que o oprime. E como ele não expande, você não sabe exatamente como é que aquilo está entrando dentro do coração dele, tá bom? Então, na minha cabeça, é muito problemático você pegar uma forma de conduta como, por exemplo, bater com vara nas crianças, em todas as crianças, independente do seu temperamento, porque em cada uma aquilo vai encaixar de uma maneira. E no melancólico, me parece que isso é especialmente perigoso, tá bom? Então, a gente precisa ter muita atenção, porque, em geral, tudo que ela recebe, ela guarda e não esquece, tá bom? Então, como isso acontece com frequência e ela tende a se comportar muito bem sempre, a responder prontamente às orientações dos adultos, a ser muito obediente, quando ela tem atitudes que são propriamente atitudes infantis e muitas vezes esperadas para o desenvolvimento da idade, eles acabam sendo censurados em excesso pelos seus pais, né? E muitas vezes fica a impressão na criança de que o pai está sendo injusto, principalmente quando ele compara a reação do pai com ele e com os outros irmãos, tá bom? Então, muitas vezes, a gente não sabe se quando ele recebe uma bronca dos pais, se ele vai relacionar essa bronca como se ele tivesse feito alguma coisa errada, né? E ele se sentir culpado de fato. E essa culpa não ser uma culpa... Porque a culpa no colérico é uma culpa que... é mais ou menos culpa, ele sempre acha que ele está certo. A culpa no sanguíneo, ele esquece rapidamente. No fleumático também, porque ele tem um componente úmido. Agora, no melancólico, não. Ela fica lá, e ela fica ali dentro de uma maneira que muitas vezes a gente não sabe como, tá bom? Então, se os pais reagem de forma exasperada com os erros do melancólico, se eles não dão atenção devida, isso pode cristalizar dentro do melancólico, né, como eu não sou digno de atenção, os adultos, em geral, são injustos, as pessoas são injustas, eu não posso confiar nas pessoas, né? Eu não faço nada de bom, né? Tudo que eu faço está errado, os meus pais não gostam de mim, né? Então, ele pode cristalizar de forma errada. E aí, a criança pode ir ficando cada vez mais distante, e distante aos poucos, e ela pode culminar com uma atitude que os pais não sabiam que estava crescendo ali dentro daquela criança, e quando explode o negócio, os pais não sabem nem de onde veio, né? Porque ela foi guardando tudo no seu mundo interior, sem expressar, e os pais não perceberam, né? Então, eles podem chegar na adolescência sem uma conexão firme com a família, né? Que sequer, muitas vezes, desconfia que essa criança está tendo algum problema, porque é uma criança muito tranquila e muito pacífica, tá bom? Então, o que os pais podem fazer, né? Fazer carinhos espontaneamente, muitas vezes, né? Para que ela se sinta amada e querida, né? Estar atenta. Não só se colocar à disposição para conversar, porque as crianças melancólicas, não é assim, meu filho, vem cá, vamos conversar agora, né? Provavelmente ele não vai falar. Você precisa se colocar à disposição, muitas vezes nem dizendo que você está ali para que ele converse, mas puxando outra conversa, deixando ele tranquilo, deixando ele mais à vontade, até que ele comece a ser capaz de falar. E quando ele começa a se expressar, o pai não cortar logo isso, né? E tentar deixar, principalmente pais coléricos, por exemplo, pais sanguíneos que tendem a falar muito em cima das pessoas, acabam não tendo muita capacidade de escuta. E aí, as crianças melancólicas, elas acabam não falando e parando de falar e achando que a outra pessoa não quer escutar o que ela tem a dizer, né? E para um colérico e para um sanguíneo, isso não é verdade. Ele está simplesmente trocando impressões,
tudo bem? Mas para um melancólico, ele olha para aquela situação do tipo, ele não quer escutar exatamente o que eu estou falando, tá bom? Então, conversar com ele, beijá-lo, abraçá-lo, deitar com ele, procurar ser o mais justo possível, tá bom? Para que o melancólico perceba que os pais fazem parte desse universo interior dele mesmo, da criança. Os pais fazem parte desse universo interior e que os pais não sejam excluídos desse universo interior, tá bom? Então, uma criança melancólica que tem a formação negligenciada pelos seus pais, ou seja, que não colocam rotina, não mostram afeto, não tem um tempo para ficar com ele, a criança melancólica não perceba quem é a pessoa responsável pela sua educação, porque cada hora ela fica com uma pessoa, porque ela fica muito tempo fora de casa, porque ela, enfim, não tem uma pessoa de fato responsável, a mãe delega para babá, a babá não acha que ela é a pessoa responsável, ou delega para a avó, e aí ela fica sem um norteador. Ele pode crescer como um adolescente ou uma criança de fato triste, que não consegue entender a maravilha das relações humanas e não consegue estabelecer relações humanas saudáveis, porque ele tende a se distanciar das pessoas, porque ele tende a cristalizar nele que as pessoas não se interessam por ele, porque ele não é alguém interessante. Ou seja, vai crescendo dentro da criança melancólica, do adolescente melancólico, umas coisas que muitas vezes nem são reais e que às vezes os pais, os professores nem imaginam que aquilo está se passando no seu mundo interior, tá bom? Então, muitas vezes são pessoas que não vão querer constituir família, não vão querer conseguir ter um relacionamento afetivo, tá? Então, ficam pessoas amarguradas, pessimistas. Então, uma criança melancólica que apanhe muito quando é criança, né, muitas vezes a sua compreensão do mundo vai ficar deturpada e ela vai tender a ser uma criança agressiva. Então, requer muita atenção porque essas crianças tendem a querer solidão, tendem a querer ficar sozinhas, a brincar sozinhas, tá? Isso não quer dizer que os melancólicos tenham uma tendência à tristeza, mas eles têm uma tendência à profundidade, à cristalização daqueles afetos. E o que a gente não pode é deixar que essa profundidade, esse decantamento, essa marcação se dê de maneira ruim. Então, a gente tem que estar muito atento, dando muito carinho, muita atenção, prestando muita atenção dos mínimos detalhes, nas mínimas alterações de comportamento, ser de fato o protagonista na educação dos nossos filhos, que ele perceba que você está atento a ele, que ele perceba que você se importa com o mundo interior dele, que você quer fazer parte desse mundo interior dele, para que ele possa se relacionar com você e trazer você para dentro desse mundo interior, né? Então, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que tem autoridade nesse sentido, não autoridade no sentido de autoritarismo, mas autoridade no sentido de que ele sente confiança de que essa pessoa pode puxá-lo para cima, pode puxá-lo para fora, isso é muito importante. Né, para crianças melancólicas, ser uma base de exploração, ser intérprete da realidade, né, ser vontade auxiliar e ela perceber isso, perceber o interesse que os pais e o cuidador têm em relação à vida dela, para ela é muito importante, tá bom? Então, é necessário ter muito cuidado com as coisas que a gente expõe ao nosso filho melancólico, né? As coisas ruins, né? Então, as cenas ruins de violência, de mau exemplo de relacionamento com os pais, de, sei lá, de relacionamento de morte, por exemplo, de pornografia, porque aquilo de brigas entre os pais, porque aquilo vai cristalizar dentro dela como insegurança, como uma maneira que os seres humanos se relacionam de forma muito ruim. Então, a exposição ao mal para elas é muito maléfica, né?
Muitas vezes essas crianças que são expostas à briga entre os pais, a problemas familiares, muitas vezes elas se sentem culpadas por essas situações, tá bom? Então, elas são impactadas de uma maneira muito forte por essas situações, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer com essas crianças? Bater na tecla da esperança, do amor, do perdão, da atenção, da benevolência, né? Através de músicas, através de histórias, não só histórias só lidas, mas através de histórias contadas. Ter momentos em família são muito benéficos para ele, né? Momentos em que a família está toda reunida, em que ele se sente amado, querido, escutado, em que dentro de uma reunião familiar, muitas vezes as crianças que são expansivas, que têm um temperamento expansivo, tendem a falar muito. Aí está o papel dos pais, bem, agora vocês fiquem quietinhos, o que o fulano tem a dizer sobre isso? Tá bom? Ele vai se sentir importante, vai se sentir valorizado e vai entender como ele está sendo convocado, como ele está sendo convidado a falar as suas impressões. Isso para ele vai ser muito bom porque ele vai expressar. E aí a gente não pode deixar que as outras crianças ridicularizem isso. Então, esse é um papel dos pais e também é um papel dos professores. Por isso que eu disse já em aulas passadas que tem coisas que os professores têm que resolver em sala de aula, porque às vezes é difícil resolver fora desse momento, principalmente para crianças muito pequenas, em que o negócio tem que se resolver ali.